O Rei de amor nasceu humilde há muito tempo atrás, lá em Belém. O Rei de amor, que belíssima história, desceu do céu pra ser o nosso bem. Tão grande foi o seu amor, oh, quanto aqui sofreu Jesus. Em sua fronte espinhos vi, e como trono teve a cruz. O Rei de amor nasceu humilde há muito tempo atrás, lá em Belém. O Rei de amor, que belíssima história, desceu do céu pra ser o nosso bem. O Rei de amor, o Rei de amor, o Rei de Nos últimos 2 anos temos passado por momentos de intenso desafio. Nossa vida foi completamente mudada por uma novidade que chegou de forma repentina e avassaladora. Na história do nascimento do nosso Salvador, quando o anúncio foi feito àqueles que participariam do grande evento Cristo, a encarnação do Verbo, o nascimento do Filho de Deus, notícias estranhas também chegaram àqueles que foram escolhidos para serem os pais do Redentor. Um deles foi José. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, nos conta essa história. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e a não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. De certa forma, não é assim que tem acontecido em nossas vidas? Notícias às vezes nos chegam, notícias estranhas, notícias diferentes. Mas quando a nossa história e as nossas experiências são lidas a partir de Jesus, nós percebemos que tudo o que Deus faz é uma oportunidade, é uma forma de nos encaminhar a Jesus, o Jesus bendito, o Salvador, o Redentor, o nosso Jesus. Irmão José, tão sozinho além a meditar, sem nada a entender, tão confuso, pôs-se a descansar. Ele adormeceu e um anjo de Deus lhe falou, e foi assim que José, o temor logo se dissipou. Jesus bendito,
salvará. Jesus bendito, o nosso amigo aqui será. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quando despertou do seu sonho, pôs-se logo a pensar: o prometido rei em meu filho há de se tornar. Toda a confusão de José logo assim terminou. Correndo foi pra contar a Maria o que se passou. Jesus bendito, seu nome assim se chamará. Jesus bendito, pois ele ao mundo salvará. Jesus bendito, o nosso amigo aqui será. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesses últimos 2 anos, passamos por momentos de intenso desafio e o coral Simonton tem sido desafiado também. Ainda não conseguimos retornar às nossas atividades presenciais, mas não podíamos deixar de trazer a mensagem do Senhor ao seu coração. Assim, além da mensagem cantada, também não podíamos deixar de compartilhar um texto da Sagrada Escritura com os queridos. Lucas capítulo 2, versículo 14, vai ser o texto que nós vamos meditar, vamos refletir aí nesse momento em que separamos de louvor e adoração junto com o nosso coração, junto com o nosso coral. Lucas capítulo 2, verso 14, nos diz o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa foi a mensagem trazida pela multidão da milícia celestial. Os anjos anunciando o nascimento de Cristo aos pastores. Curve sua cabeça, ore comigo. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Mais um ano de muitas lutas e de muitas vitórias passou. E em tempos de tantos desafios que parecem se multiplicar, nós esperamos sempre por uma mensagem de paz. Sempre que chega a época de Natal, eu me lembro em particular de uma cena na história. O ano era 1914, esse ano que entrou para a história como o ano em que teve início a Grande Guerra, que posteriormente foi chamada de a Primeira Guerra Mundial. Na véspera de Natal e no próprio dia de Natal do ano de 1914, as tropas, ao longo das trincheiras no território francês, suspenderam as hostilidades e experimentaram alguns momentos de paz e confraternização. E um dos muitos relatos conta que, em meio a um estado de alerta, enquanto rifles estavam apontados para matar o primeiro inimigo que aparecesse, ouviu-se uma famosa canção de Natal, a canção Noite de Paz, Noite de Amor, sendo entoada na trincheira do outro lado, na trincheira do inimigo. Essa canção, Noite de Paz, Noite de Amor, ela tem origem austríaca e ela foi cantada em francês, do lado francês. E à medida que ouviam a canção, os soldados alemães, reconhecendo a música, começaram a cantar em sua língua. Em uma outra história a respeito daqueles dias, de 1914, contada pelo fuzileiro Graham Williams, da 1ª Brigada de Fuzileiros de Londres, ele afirma: começamos a cantar A Come All We Faithful, famoso hino Ó Vinde Adoremos, e imediatamente os alemães se uniram cantando o mesmo hino em suas palavras latinas, Adeste Fidelis. Que coisa extraordinária, disse aquele fuzileiro.
duas nações inimigas entoando o mesmo cântico no meio da guerra. Aquela trégua de Natal de 1914 é vista como um momento simbólico de paz e de humanidade em meio a um dos eventos mais violentos da história, ainda que não tenha sido um evento universal. Em algumas frentes de combate, a luta continuou durante praticamente todo o dia, enquanto em outros lugares, o único trabalho a ser desempenhado foi o de recolher os corpos dos mortos. Nos anos seguintes, inclusive, algumas unidades até estavam dispostas a cessar fogo, mas os altocomandos, os comandantes, os grandes generais de ambos os lados proibiram a confraternização. A trégua de Natal não voltou a ser realizada. E de fato, queridos, as guerras mundiais, elas são exemplos muito extremos da dificuldade do homem em manter a paz, mas eu queria pensar com você que não seria necessário nós pararmos para tentar que, mesmo não numa guerra, mas no cotidiano, na nossa vida comum, diária, tantas vezes nós buscamos e almejamos paz e tantas vezes nós mesmos somos os responsáveis por perturbar a paz e não conseguimos alcançar a paz. Nós, seres humanos, nos esforçamos pela paz, mas não alcançamos paz. Quanta tristeza, quanto ódio, quanta amargura, quanto ressentimento ou mesmo discussões inúteis. Quantas vezes decepcionamos ou nos furtamos de experimentar a paz por causa dos nossos próprios pecados. A mensagem do Natal, de fato, é uma mensagem de paz. Mas paz como? Vinda de onde? Trazida por quem? E eu não consigo deixar de pensar com carinho a respeito daquela primeira noite de Natal, especialmente quando os anjos foram às campinas anunciar o nascimento do Messias, o nascimento do Cristo, do Salvador escolhido, anunciar aos pastores. É curioso que os anjos tenham aparecido aos pastores. Quando Jesus nasceu, os anjos não foram enviados aos centros de poder, ao castelo de Herodes, onde havia tantos porta-vozes e mensageiros à disposição, mas eles foram aos pastores, nos campos, em Belém da Judéia, periferia do mundo. Aqueles anjos obedeciam ordens do Senhor de fazer aqueles pastores dignos de se tornarem testemunhas e anunciadores do menino. E fizeram isso para anunciar a chegada do supremo e bom pastor, que é Jesus. Jesus, o pastor divino, o grande pastor que vive para as ovelhas e traz paz às suas ovelhas, o grande e supremo pastor que morreu por nós para nos dar a vida eterna, e como grande pastor ele vive para nos dar provisão, direção e comunhão, porque é ele quem nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. É Jesus quem nos guia pelos caminhos da justiça, tanto quanto não nos abandona nos vales escuros da sombra da morte. É esse Jesus quem coloca diante de nós uma mesa no deserto e nos dá vitória contra os nossos inimigos e nos promete caminhar aqui depois. E é esse Jesus que vai nos receber na glória. A mensagem dos anjos, ela é envolta de adoração. E após o anúncio iniciado por um anjo, uma multidão da milícia celestial surgiu, louvando a Deus, e a sua mensagem é simples e precisa ser muito bem compreendida. Glória a Deus nas alturas, glória, porque somente Ele é digno, nas alturas porque é onde Ele está, sobre todos, destacado, assentado no trono, dirigindo, governando, reinando. Porém, esse Deus de glória é tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso, que desceu até nós em Jesus. E esse Jesus é o verdadeiro portador da paz. O pecador, antes completamente afastado e em rebelião contra Deus, finalmente recebe o único e suficiente mediador entre Deus e os homens, o único que é capaz de trazer paz entre Deus e os homens, e através dessa paz, fazer a paz entre homens e homens. A humanidade só pode ter paz em Jesus. Algumas traduções são propostas para o trechinho que fala da bênção de Deus aos homens, como por exemplo, paz na terra aos homens de boa vontade. No entanto,
outras traduções, elas comportam melhor o sentido da mensagem de Cristo, como por exemplo, glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Ou ainda paz na terra a quem Deus quer bem. Ou ainda paz na terra dentre os homens do seu beneplácito. O que quer dizer de forma tão profunda, paz na terra entre os homens a quem Deus elegeu por sua graça. Paz que vem ao homem a quem Deus abençoa, não pelo esforço, não pelo mérito, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. E de fato nós buscamos e ansiamos por paz, mas sem Jesus, sem o Deus de Jesus, não há paz. Nossos esforços, por maiores que sejam, não são capazes de determinar ou assegurar uma paz duradoura. A mensagem de Natal não é uma mensagem a respeito de um caminho que foi aberto pelo homem da terra para o céu, mas é justamente o contrário, um caminho que foi aberto por Deus do céu para a terra, porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, e ninguém, absolutamente ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Jesus é o novo e vivo caminho que conduz eu e você a Deus. Mas para que essa paz viesse sobre mim e você, à sombra daquela manjedoura de madeira estava o destino daquele menino. O futuro lhe reservava outro instrumento de madeira que não a manjedoura, mas a cruz. A cruz na qual Ele se ofereceu pelos nossos pecados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sim. O justo se fez maldição por nós e por isso nós somos chamados a dar glória a Deus nas alturas, adorando de coração ao Supremo Senhor que morrendo na cruz nossas almas salvou. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar a você um Feliz Natal. Natal repleto de paz. Mas eu preciso lhe dizer de forma clara e inequívoca, sem Jesus, sem Ele ser o seu Senhor e Salvador, será somente mais uma pausa para comemorações. Será uma pausa, uma trégua de Natal para confraternizações. Será somente presentes e comidas especiais, será somente um momento com a família e amigos, e isso tem o seu valor, mas é passageiro, é efêmero, é circunstancial. Vai ser somente uma trégua nas trincheiras das batalhas de nossas vidas. Mas com Jesus é paz verdadeira. Com Jesus é salvação e gratidão que não tem fim. É vida transformada, é certeza do amanhã. É paz com Deus, paz que gera paz, paz que vem do Senhor da paz. Deus muito te abençoe e que possamos ouvir os sinos que nos falam da paz em Cristo Jesus. Ouçam os sinos dizendo assim, glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem, Cristo nasceu na pequena Belém. Ouçam os sinos dizendo assim, glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem, Cristo nasceu na pequena Belém. Os anjos lá no céu, pastores a velar, naquela manjedoura o rei menino está. Os sábios a seguir a estrela divinal nos fazem relembrar essa noite sem igual. Ouçam os sinos dizendo assim, glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem, Cristo nasceu na pequena Belém. Ouçam os sinos dizendo assim,
e haja paz.